Hoje vamos conhecer e entender um pouco sobre como surgiu, e qual foi a participação das mulheres no cangaço, um ambiente altamente machista devido à época e os costumes. A participação das cangaceiras era limitado. O bando de Lampião já tinha tudo bem organizado e definido, os cabras cozinhavam, lavavam as próprias roupas, costuravam e cuidavam dos afazeres do acampamento. Sendo assim, as cangaceiras eram tidas como companheiras do bando de Lampião. Seja bem-vindo ao canal Coisas da História. Se for novo por aqui, faça sua inscrição, e sem demora vamos para o conteúdo. O cangaço foi forte entre os séculos XVIII e começo do XX. O crescimento atingiu quase todo o Nordeste. O banditismo dividia opiniões, alguns viam como heroísmo e outros como criminosos brutais e sem escrúpulos. O bando vivia em constante locomoção, para dificultar a localização na Caatinga, pelas volantes que combatiam os cangaceiros. A introdução e chegada das mulheres ocorre, por parte do rei do cangaço, o Lampião. Ele trouxe Maria Bonita para compor o bando. Com essa introdução muitos costumes mudaram, e houve divergência de opiniões entre os cangaceiros, mas quem mandavam era o capitão Virgulino. Depois de Maria Bonita, muitas mulheres puderam entrar no cangaço e participaram da situação precária na qual viviam os cangaceiros. Maria Bonita teve uma participação forte no cangaço. Ela entrou para o banditismo por conta própria. Decidiu seguir o rei do cangaço Lampião, para fugir da monotonia e do casamento abusivo. Outras mulheres também tomaram essa decisão, porém por muitas vezes, algumas mulheres foram obrigadas a seguir o bando. O bando de Lampião era cruel e não tinha escrúpulos em algumas situações. Inúmeras moças foram arrancadas de suas famílias, sofreram estupros e se viram obrigadas a seguir o bando por medo das represálias. Um dos casos mais famosos foi o de Dadá, que ficou conhecida como Amazona do Sertão. Dadá foi sequestrada e estuprada por Corisco, conhecido como o Diabo Loiro e braço direito de Lampião. Ela tinha apenas 13 anos de idade e ficou no bando por muito tempo e viveu uma história de amor com Corisco. E aí, curioso por história, o vídeo está incrível, não acha? Deixe seu like e comentário, ajude o canal, e faça parte dessa família. De volta ao cangaço. As mulheres vão aparecendo no bando, mas pouca coisa muda. Os cangaceiros eram organizados, todos sabiam de suas tarefas e afazeres, e demorou para que a confiança nas mulheres aumentasse. Era um mundo cheio de crenças e misticismo. As moças ficavam sem ter muito o que fazer. O papel era voltado para fazer companhia aos cangaceiros, e faziam tarefas simples como ajudar na organização dos acampamentos, ajudavam nas costuras dos itens e roupas do bando de Lampião. As cangaceiras não participavam de nenhuma função estratégica do bando, nem Maria Bonita, que era mulher de Lampião. Quando havia conflitos, elas eram obrigadas a ficarem longe e escondidas. Toda a ação era planejada e executada pelos homens. Agora vamos ver a relação das mulheres com as armas no cangaço. As únicas armas em que as mulheres podiam ter acesso era uma pequena pistola, que servia para avisar ao bando aonde elas se encontravam. Elas davam um tiro para cima se porventura se perdessem do bando, mostrando assim a localização. Fora isso, não havia participação ativa nos conflitos e nem no manuseio das armas. Só faço uma ressalva aqui para Dadá, mulher de Corisco, que acabou quebrando esse tabu, mas isso fica para outro vídeo. Como era a vida amorosa do bando de Lampião? Claro que uma das funções das mulheres no bando era sexual, só que os cangaceiros eram repletos de superstições e crenças. Havia muitos estupros durante as invasões das cidades e fazendas pelo bando de Lampião, sendo assim o sexo entre os cangaceiros com as mulheres do bando não era constante como possa imaginar. Por ocasião das crenças e superstições que faziam parte dos sertanejos no geral. A crença mais comum entre os cangaceiros era a do corpo fechado, que para eles era uma forma de não serem atingidos pelas balas durante os confrontos com as volantes, força policial da época que combatia o banditismo.
Segundo os cangaceiros, o sexo abria o corpo, fazendo eles ficarem vulneráveis às balas. E o pior era fechar o corpo novamente, tinha que passar por uma purificação e eles não sabiam exatamente quando isso iria acontecer. Afinal, o que mudou com a entrada feminina no cangaço? Com a entrada das mulheres no cangaço, algumas estratégias foram mudando, o bando começa a montar acampamento mais duradouro, ou seja, passam a ser menos nômades, e os ataques e invasões às cidades diminuem devido à presença feminina no bando. Podemos dizer que eles ficaram um pouco mais sensíveis. Contudo, a mudança não teve tanta revolução, afinal as mulheres eram minoria, não eram cangaceiras como os homens, e eram tidas apenas como mulheres dos cangaceiros e sofriam opressões dentro do próprio bando, e se tornaram mal vistas pela sociedade da época. Portanto, as mulheres foram importantes para o cangaço, e fazem parte da história de crueldade imposta por Lampião e seu bando. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se não fez sua inscrição, desce lá embaixo e se inscreve, deixe seu like. Seu comentário também é muito importante para o canal, só com ele podemos ver aonde estamos acertando ou errando. Deixe sua sugestão de vídeo. Até o próximo conteúdo e obrigado por assistir.